Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está a sua vida de oração? A maioria das pessoas costumam desassociar a leitura bíblica da vida de oração. Elas acabam esquecendo de que é a Bíblia que nos ensina a orar. Bom, orar, nós oramos. Orar, os crentes oram. Orar, os brasileiros oram. Eu estou impressionada com uma pesquisa do Datafolha. Eu vou compartilhar com você. O percentual de brasileiros que declaram ter o costume de rezar ou orar atinge 94%, sendo 70% deles dizem fazer isso diariamente. Entre os evangélicos pentecostais, o percentual dos que fazem orações todos os dias vai a 80%. É de 74% entre os não pentecostais. Os católicos estão dentro da média nacional. 71% afirmam rezar diariamente, mesma taxa verificada entre os espíritas. Mesmo os que não têm religião alguma costumam fazer orações. 66% têm esse hábito, sendo que 34% o fazem diariamente. Então, de acordo com a pesquisa do Datafolha, cristãos evangélicos são os que mais oram. Cristãos pentecostais são os que mais oram diariamente. Então, o nosso problema, inicialmente, não é se oramos todos os dias ou se não oramos todos os dias. Há um número a ser alcançado, um número que precisa começar a orar. Esse número existe, mas existe também um grande número que ora. Romanos capítulo 8, versículo 26, já deixa bem claro. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, saber, ninguém sabe. É necessário a ajuda do Espírito Santo para que você possa orar com entendimento. O Espírito também coopera no ato da nossa oração, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Talvez você não tenha se deparado ainda com esta verdade. Você pode estar no grupo dos que oram, mas não oram de acordo com a palavra. É por isso que é muito contraditório que alguém diga: eu não sou muito de ler a Bíblia. Eu não sou muito de estudar a Bíblia. Quantas vezes eu já ouvi isso? Me perdoe, Helena. Eu não sou de ler Bíblia, de estudar a Bíblia. O meu negócio é oração. O que essa pessoa não sabe, ou essas pessoas não sabem, é que é impossível desassociar uma coisa da outra. E é por isso que algumas estão orando de forma errada. Porque o conhecimento de Deus, o conselho de Deus,
a gente só encontra na Bíblia. E orar não é como dialogar com qualquer pessoa. Durante muito tempo se disse isso. A oração é um diálogo. É como se você estivesse falando com um amigo apenas. Bom, com uma colega, com uma amiga, eu posso dizer: que raiva. Eu prefiro que aconteça isso ou aquilo. Sobre A, B e C, não perdoo mesmo. Bom, não tem muita lógica. Olhando à luz da Bíblia sobre oração, ousarmos chegar no altar da oração dizendo: eu não vou perdoar. Uma vez que se eu não perdoo, também não sou perdoada. E se eu não sou perdoada, por que eu oraria? A oração é fundamental para a vida do crente. Mas é a Bíblia quem ensina como devemos orar. E é por isso que você não pode, nós não podemos negligenciar o estudo da Bíblia. Orar é uma coisa tão linda, orar é uma coisa tão forte, orar é uma coisa tão nobre, que Ellen Lloyd Jones diz: mesmo que a pessoa esteja presa ao leito, não significa que será inútil. Poderá orar. Esse teólogo, ele deixou a medicina para servir como ministro em uma igreja presbiteriana. Então ele sabe exatamente o que é estar preso em uma cama, mas como um ministro, ele também sabe o valor da oração. Quando eu faço. Quando eu oro, Deus faz. Eu poderia falar sobre muitos personagens que oraram. E eu até quero te motivar, a partir desse vídeo, começar a pesquisar na Bíblia sobre homens de oração. Você que faz parte desse grupo majoritário que ora, mas que em algum minuto ou em algum momento chega até a dizer: bom, eu não sou muito de estudo, eu sou de oração. Mergulhe no mundo da oração pela Bíblia. As maiores vitórias que eu tive na oração, eu tive ao orar a Bíblia. Orar a palavra, verbalizar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia garante. Mas eu vou escolher Jesus. Eu vou escolher o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. No compêndio do Sermão do Monte, nós vamos encontrar a oração modelo. Anote isso, a oração modelo. Eu fui impactada com o versículo de número 9, capítulo 6, versículo 9, com o início do ensinamento de Jesus, quando Jesus disse assim: portanto vós orareis assim. Eu gostaria que você sublinhasse essa expressão, portanto vós orareis assim, porque a primeira lição que Jesus está dando é: ore. Eu não estou te dando uma oração dominical, eu não estou te oferecendo um modelo de oração para você copiar, para você dissertar, para você apenas cantar, para você poetizar. Ore. Saia do campo da teoria e adentre ao campo da prática. Ore. Portanto, vós orareis assim. Ou eu gostaria de pregar alguns minutos sobre isso. Portanto, vós orareis assim. Ore. 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 Mais do que olhar para o assim,
2 pontos que começa a trazer um modelo, precisamos entender que Jesus está dizendo, é para fazer. Pai nosso, Pai celestial, sua oração deve ser dirigida a Deus. Nós cremos, ao pensarmos sobre oração e entendermos biblicamente que a Trindade divina é composta por Pai, Filho, Espírito Santo. Você poderia orar ao Filho? Você poderia orar ao Espírito Santo? Você estaria falando com Deus? Deus estaria entendendo isso? Claro! Eu não posso reduzir a mente de Deus ao ponto de dizer que Deus não entenderia esta oração, mas não é o modelo ideal. Aprenda a falar com Deus em nome de Jesus, tendo a intercessão do Espírito Santo. Pessoas que estão há décadas em nossas igrejas e ainda não conseguiram entender algo tão simples. Ore ao Deus Pai. Ore em nome do Filho, Deus Filho. E conte com a intercessão do Espírito Santo. Não há aqui nenhum sentimento de exclusivismo, de individualismo. Nosso, que estais nos céus, eu sei onde estais, mas também sei onde atuas. Embora eu diga céu, eu sei que estais aqui. Santificado seja o teu nome. Aqui mais uma dica para orar corretamente. Reverência. Ele não é o cara. Ele não é um popstar. Ele não é um colega. Reverencie o nome dele. A intimidade que perverte o respeito não é uma intimidade saudável. Eu sou íntima dos meus pais, mas isso não altera o respeito que eu tenho por eles. Eu sou íntima do meu marido, mas isso não altera o respeito que eu tenho por ele. Eu respeito como homem. Eu respeito como homem de Deus. Eu respeito como meu esposo. Ele é íntimo a mim, mas isso não lhe rouba o respeito. Ele me respeita como mulher. Ele me respeita como mulher de Deus. Ele me respeita como esposa. Como você tem falado com Deus? Como tem sido o momento da oração para você? Eu falo com Deus andando, eu falo com Deus sentado, eu falo com Deus enquanto eu estou falando com outras pessoas. Ótimo, eu também, mas eu estou falando daquele tempo para dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Relação reverente, oração reverente, fala reverente. E então Jesus ensina: venha o teu reino. Eu não quero só o que é terreno. Jesus diz que às vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para gastar nos nossos deleites. E isso fala da desassociação com o que é espiritual, com o reino. Antes de mais nada, Senhor, eu quero que venha o teu reino, esta plenitude que se dará na segunda vinda de Cristo. Eu oro por isso. Nós oramos por isso, nós devemos orar por isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E eu acredito que seja a parte mais desafiadora da oração. Porque aqueles que não sabem orar e que estão orando errado, estão dizendo: eu determino.
eu exijo, eu reivindico, eu ordeno. A quem? Eu exijo uma palavra de ordem meditando no mundo do Espírito para repreender demônios. Eu exijo que eles saiam no poder do nome de Jesus. Agora, exigir na oração e dizer eu não aceito, eu te dou um prazo. É por isso que você não pode continuar dizendo eu gosto de orar, mas eu não gosto de estudar a Bíblia. Vai continuar orando errado. A oração mais firme, mais corajosa e mais valente que um cristão pode fazer é esta: seja feita a tua vontade. Aqui, como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sustento, tanto natural quanto espiritual, para hoje. Nesta oração não há vaidade, também não há avareza, porque aquele que ora não diz quero muito, quero o pão de hoje. E eu sei que algumas vezes ele vai fazer transbordar, mas outras vezes ele vai exatamente me provar com o pão de hoje. E ao mesmo tempo que me prova, também me sustenta. E me mostra que mesmo quando eu não tenho o de amanhã, eu sei que amanhã será um novo hoje. E que no hoje que será amanhã, haverá um novo pão. Jesus ainda diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nesse momento da oração eu vou perceber que vira oração, mantendo ressentimentos e mágoas de estimação, aquelas das quais eu me sinto autorizada a manter, porque o que A fez, o que B fez, foi ruim demais. Impede uma oração eficaz. Mesmo que você não tenha conseguido perdoar ainda, você deve apresentar no altar da oração o desejo de: Senhor, eu perdoo, eu quero perdoar, me ajude a perdoar. Espírito Santo, interceda agora por mim para que eu perdoe. Por isso que orar não é como conversar com qualquer pessoa. Porque diante de qualquer pessoa eu posso defender a minha mágoa, mas diante de Deus eu preciso denunciá-la e rejeitá-la. Não nos deixe cair em tentação. Nos ajude a não sermos envolvidos pela tentação. A tentação muitas vezes ela é envolvente. Nos ajude a não nos envolvermos com ela. Que o Espírito vença. Que a carne seja sujeita ao Espírito. No altar da oração, ninguém exibe a tentação como um troféu. No altar da oração, ninguém defende o direito de ser tentado, como fazemos às vezes numa roda de família. Eu sou como qualquer pessoa e daí tenho as mesmas fraquezas que todo mundo. Não, no altar da oração, embora isto seja verdade, o Espírito me conduz a dizer: Senhor, me livra dessa tentação, não deixa eu cair nela. Eu não quero me usar do direito de falhar, embora a minha humanidade me diga: você é falha. E eu sei que sou falha, mas no altar da oração eu digo: Deus, não me deixe cair em tentação. No altar da oração não é possível dizer eu falo mesmo. No altar da oração eu digo: Deus, eu quero muito falar, eu estou sendo tentada a falar o que vai ferir, falar o que vai magoar, falar o que vai revidar, mas não me deixe cair em tentação. Mas livra-nos, liberta-nos do mal, do maligno, porque teu é
o reino, o poder e a glória. Quem ora precisa reconhecer: sou falha, tenho desafios, existem milhões de impossibilidades diante de mim, mas tudo bem, teu e não meu, teu e não dos meus adversários, teu e não de Satanás, teu e não daqueles que levantam-se contra mim. Eu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos ajude a orar de acordo com a sua vontade e que você nunca mais diga: prefiro oração do que a Bíblia. Oração e Bíblia caminham juntos. Se esse vídeo abençoa a sua vida, compartilhe com outras pessoas. E a gente segue em breve em novos encontros como esse, respondendo à luz da Bíblia coisas que não são tão simples como parecem. Porque tudo que diz respeito à minha vida, o conselho de Deus está aqui. Que o Senhor te abençoe, em o nome de Jesus.